grande amigo, Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, aleluia. Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Amém. A paz seja convosco, meus amados irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque nele nós podemos confiar. Que bom é ter amigos que a gente possa confiar. Que bom é poder confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Que bom é poder voltarmos os nossos olhos para o alto e dizermos: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, e de fato Ele está conosco. É nesse Deus que nós podemos confiar, que nós viemos celebrar 28 anos que temos confiado nele aqui na Ilha das Flores. Eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês que está aqui e de você que está aí online no Instagram neste momento. Deus continue te abençoando, está ao vivo. Deus te abençoe, que você seja ricamente abençoada com a palavra que você vai ouvir, com os louvores que você vai ouvir nesta noite. E a você que está no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, é um prazer, é uma alegria poder chegar aí na sua casa através deste canal de comunicação. Que bom que você nos escolheu para ser uma bênção em sua vida. Bem, o aniversário da igreja todo ano tem um título, vocês já sabem: a igreja além das quatro paredes. E todo ano a gente sempre faz um acréscimo a esta proposta. E o acréscimo deste ano é este aqui, ó: a igreja além das quatro paredes, firmes até a volta de Jesus. Você crê que Jesus vai voltar? Bem, se você não crê, não era nem para você estar aqui. Só busca o Senhor quem crê nesta promessa, né? Que bom que você crê, meu irmão. E nesta noite você vai aprender como que você fica firme nessa promessa de que Jesus vai voltar. Para tanto, eu queria ler o texto de divisa que está em Apocalipse capítulo 3, apenas o versículo 1. Perdão, versículo 11. Apocalipse 3, Mozart, louvado seja Deus pela sua vida. Hoje de manhã a gente já estava aqui procurando você. Apocalipse 3, versículo 11. É o próprio Jesus dizendo para mim e para você, viu? É o próprio Jesus, através do apóstolo João,
Ele disse assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho em breve, retenha, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Você quer aprender um pouco mais acerca desta palavra? Qual o contexto? O que é que o Senhor queria falar aqui ao coração de João, para que transmitisse ao coração da igreja e chegasse até os nossos dias? Você só precisa prestar atenção em tudo que vai acontecer aqui nessa noite, e você também, para que você receba a porção da palavra do Senhor. Eu quero cantar com vocês o hino 422, dia festivo. Amém? Oh, glória! Hoje é aniversário, é festa. 422. Gostaria de convidá-los a ficarem em pé, por gentileza, para a gente cantar bem vibrante. Alegria neste dia, nós estamos a gozar. Este ensejo com desejo, quando o sol abrir. Deixa o bom e cante. Alegria neste dia, enche-nos o coração, inimigos e feridos, já venceu o caminho. Louve! Alegria neste dia, vem os crentes sem Jesus, reunidos os remidos, fazem nuvens com a luz. Ó, cantemos com alegria neste grande e festivo dia. Podemos recorrer outros Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Desta igreja sempre seja consagrado. Louve, louve, louve. Oh, glória! Amém? Louvado seja Deus. Eu já queria pedir para que você faça no início o que eu gosto de fazer no final. Por favor, você já observou a pessoa que está do seu lado aí, que acabou de chegar aí? Fale, ó, vai ser um prazer cultuar o Senhor com você. Fale com ele aí, um da frente, um de trás, vai ser um prazer, amigo. Vai, eu quero, vai ser um prazer, vai ser um prazer, amado. Vai com da frente, com quem está do lado, com quem está do outro, vai ser um prazer louvar e adorar o Senhor com você nesta noite. Aleluia! Oh, glória! Vou convidar o pessoal do louvor, pode permanecer de pé, meu irmão, para você já começar a dar o seu glória a Deus, para você começar a adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque muito feliz estamos aqui nesta noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, estamos aqui para comemorar, mas principalmente para adorar esse Deus Todo-Poderoso que nos permitiu chegar até aqui. Amém? A igreja chegou até aqui, não por força dos nossos braços, não por competência nossa, mas porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso que nos fortalece dia após dia. Amém?
poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o nome de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Declaro para o Senhor essa noite. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi Deus falar. Isso que nós acabamos de cantar é o que nós temos, Senhor. Que em Ti nós temos uma fonte inesgotável. E sempre que buscarmos, o Senhor nos alimentará, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E assim como nós cantamos, nós não precisaremos buscar em nenhum outro lugar, porque nós temos tudo no Senhor. Tu és, ó Deus, o que a nossa alma anseia, Deus, diariamente. Tu és, ó Pai, aquilo que nós temos buscado. Por isso, Senhor, alimente, Pai. Alimente, Senhor, o nosso coração daquilo que vem do Senhor, para que cada um de nós saia daqui cheio daquilo que só o Senhor pode nos proporcionar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Se derrame diante da presença do Senhor nessa noite. Amém? Nós vamos cantar Me Derramar.
te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és conosco. Tu és conosco, Senhor. Se derrame diante da presença dele nessa noite. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor escutar, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, o tua coragem revela você, o calor deste lugar. Eu tenho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és conosco. Dizer que és conosco. Dizer que és conosco. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é o único que deve ser adorado. E é por isso que nós vamos cantar agora muito animados. Essa é a única razão da minha adoração, ok? Você que veio preparado para animar e cantar, faça isso na sua frente. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, a salvação tem navegado. Hoje a em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tens alegrado. Hoje a em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Todo tempo te amarei. Todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Aleluia. Irmãos, para finalizar esse momento, eu queria ler João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu declaro para a igreja nessa noite é que todos nós, sem exceção, temos pleno acesso a esse amor. Todos nós. Você tem propriedade para dizer para você mesmo assim: eu sou amado. Eu sou amado. Porque mesmo que ninguém te ame, e eu espero que isso não aconteça com ninguém, mas mesmo que ninguém te ame na face da terra, uma certeza você tem: você é amado por Deus. E na cruz do Calvário, você recebeu a maior demonstração desse amor. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estar aqui Te adorando. Senhor, obrigado, Pai, porque não fomos nós que preparamos esse momento para o Senhor, não, Pai. Porque nós não queríamos honra de preparar algo para receber o Senhor, não. Mas obrigado porque o Senhor preparou tudo para que nós estivéssemos aqui. Senhor, obrigado porque nós estamos aqui para receber aquilo que o Senhor tem, entregando aqui a nossa melhor adoração. Pai, obrigado, Senhor, porque nós viemos aqui nos prostrar, nos derramar diante de Ti. E mesmo não devendo nada para nós temos a certeza de que nós sairemos daqui cheios do Senhor. Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado, Deus, por esses 28 anos que o Senhor tem sustentado a obra aqui neste lugar. E Pai, se o Senhor não voltar, que no próximo ano nós estejamos aqui mais uma vez, que a Tua obra continue a crescer aqui, Senhor. Pai, continue, Pai, a falar aos nossos corações, assim como o Senhor já falou, desde o início do ensaio para esse momento de louvor. Desde o início do culto, desde o momento que nós saímos da nossa casa. Continue a falar aos nossos corações, meu Pai, que não tenha nenhuma pessoa aqui que saia indiferente a tudo que já tem ouvido e tudo que ainda vai ouvir. Pelo contrário, Pai, que o Espírito Santo do Senhor continue a se manifestar, a gerar vida, a gerar cura aqui neste lugar, nessa noite. E que o reino do Senhor cresça, Pai, e nos use como instrumento para que isso aconteça nessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. E aí? Vocês estão conseguindo adorar o Senhor? Conseguir chegar no trono da graça de Deus e adorar Ele, falar com Ele, sentir a presença dEle? Que bom. Bem, como vocês sabem, como foi dito no início, aqueles que chegaram depois, hoje nós estamos celebrando 28 anos de organização aqui na Igreja da Ilha das Flores. E aqui, para chegarmos a esses 28 anos, passamos por muita coisa. Primeiro, iniciou-se com o pastor Marcelo José, depois veio o pastor Isaías Barbosa, com o tempo veio o pastor Sérgio, e desde 2012 tenho tido a graça, a bondade do Senhor de estar sendo o pastor dessa igreja. É uma responsabilidade muito grande ser um pastor. É uma responsabilidade que nós levamos sobre os nossos ombros, que nenhum de vocês aqui consegue mensurar, né, minha esposa? Ser um pastor é um privilégio de Deus, é um chamado do alto céus, mas também uma grande responsabilidade. Existem várias profissões no Brasil e no mundo que trazem muita responsabilidade. Ser um desembargador é uma responsabilidade muito grande. Ser um governador de todo um estado, ser um presidente de uma nação,
É uma responsabilidade grande. Um trabalho muito bem feito pode fazer aquela nação prosperar, mas um trabalho mal feito pode afundar uma nação. Mas nenhuma dessas responsabilidades é maior do que a de um pastor de ovelhas. Aquele que é responsável por conduzir espiritualmente a vida das pessoas. A Bíblia diz que um dia o Senhor vai falar uma coisa comigo que a Bíblia não diz que Ele vai falar com vocês. A Bíblia não diz que o Senhor vai chegar para as ovelhas, né, para a igreja e dizer: cadê o pastor que eu te dei? A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor chegará para o pastor e dirá: cadê a igreja que eu te dei para cuidar? E sabe, esta é uma das palavras que eu mais temo e tremo. Porque um dia, Lucas, o Senhor vai perguntar: cadê Lucas, Demar, que eu te dei para cuidar? E em nome de Jesus, eu quero poder dizer assim: aqui, meu Pai, Lucas, que ficou firme diante do Senhor, enquanto eu ensinei a Tua palavra para ele. Eita glória! Por isso, há 28 anos nós estamos aqui, pregando, anunciando, admoestando, falando da graça, falando da justiça, porque Deus é amor, mas também é justiça, reprimindo e combatendo o pecado, apontando para o céu, de que o Senhor vem e em breve virá. Esta e muitas outras é a função de um pastor. A igreja de Jesus é esta aqui, uma agência que está de portas abertas para anunciar uma mensagem poderosa sobre a terra. E esta mensagem chama-se Evangelho, que quer dizer boas novas de Jesus. Portanto, eu e vocês temos a tremenda e responsável missão de continuarmos pregando esta palavra a tempo e a fora de tempo, com chuva ou com sol. Não só para o pastor, não só para o diácono, mas para toda a igreja aqui reunida, em nome de Jesus. 28 anos hoje, nós estamos celebrando. Muitos irmãos que estão naquela placa ali, de homenagem que fizemos no ano 2012 para eles. 37 foram os primeiros membros dessa igreja que organizaram ela, colocaram a pedra fundamental aí debaixo dos pés de vocês aí. Está enterrada aqui, ó, a pedra fundamental. Alguns deles já dormem no Senhor. Alguns deixaram uma saudade tão grande nesta igreja que até hoje, pregando aqui, eu cito eles no púlpito. Por exemplo, o irmão Wilson Thompson, a irmã Arlete Loureiro, que nos presenteou na época com 4 cadeiras dessa aqui. E eu vou costurando elas, fazendo de tudo para que elas continuem aí, só para olhar e lembrar da nossa amada irmã Arlete. Mas não é a cadeira que nos faz lembrar. Quando a gente lembra da irmã Arlete, a gente lembra da alegria, daquela energia, daquela fé inabalável, não é? Pois bem. E pode ser que a gente celebre mais 28 anos, e daqui um dia desses, nós estejamos aqui, Cláudio, celebrando 56 anos da Igreja Batista de Ações. Alguns de nós que estamos aqui hoje, provavelmente já estaremos dormindo com o Senhor. E que legado, que lembrança as pessoas terão de nós? O que é que nós estamos plantando aqui para um dia as pessoas dizendo: rapaz, pastor Leomar, né? Pastor Leomar pastoreou a gente. Ó, irmão fulano, rapaz, que saudade nos deixou, que ensinamentos, não é? Pois bem, então, para não cometer o erro que eu já cometi uma vez aqui, de esquecer de citar alguém, eu queria que ficasse de pé todos os irmãos que fazem parte desses 37 que estavam ali, que está aqui hoje. Independente do nome, não vou fazer chamada não, para não esquecer ninguém. Tem algum aqui?
Ali o irmão Hélio Claudino. Só irmão Hélio hoje, né? Você também está nessa parte, eu estou só te olhando. Aí, para você que não sabia, a Kelly é uma delas. Kelly é uma das 37. Ela vai viver mais de 100 anos que está nova. Bem, mas aqueles que não estão aqui, pode continuar de pé, pode continuar de pé. Aqueles que não estão aqui têm os seus representantes. Alguém que é familiar de um desses membros, por favor, fique de pé. Aqui, irmão Marcelo, que é ali o irmão Zé Luiz. Por favor, irmão Zé Luiz, pode ficar de pé. Filhos do saudoso irmão Wilson Pontos, o qual essa igreja e o pastor nutrem um carinho especial. Eu nem gosto de falar demais para não gerar ciúme. Tem mais alguém? Parente de alguém? Não, né? Pronto. Queridos, vocês que estão aqui hoje, aqui representando e estão aqui vivos para a glória de Deus, nosso, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E vocês foram bravos e há 28 anos lá atrás ajudaram a erguer esta igreja, que hoje já, né, a primeira construção a gente já demoliu e já erguemos essa aqui, e daqui a algum dia, né, um outro pastor, outras ovelhas, quem sabe, pode também abaixar essa daqui e levantar uma outra para a glória de Deus, e a obra não pode parar. Muito obrigado. Eu quero orar por vocês. Vamos orar por eles, igreja? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar ao Senhor pela vida desses amados irmãos que tão bravamente, há 28 anos atrás, estavam aqui, cooperando de forma direta ou indireta, para que a tua igreja prosperasse neste lugar. 28 anos depois, para a glória do teu nome, estamos aqui, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Pai, muito obrigado pela vida deles, pela vida dos seus familiares que muito contribuíram para este lugar, para esta obra. E eu te peço que o Senhor continue abençoando e fortalecendo cada um deles. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos. Bem, nós estamos celebrando 28 anos e com 27 nos tornamos mãe. Porque a nossa igreja é mãe de uma congregação, a Igreja Batista Vinde. E eu convidei o pastor da nossa filha para vir trazer a mensagem. Meu amigo pessoal de muitos anos, muito antes de a gente ser pastor, gente. Nós somos contemporâneos de seminário, né, Leandro? Quando eu cheguei lá, Leandro já estava 1 ano na minha frente. Ele se formou em 1 ano. No outro ano eu me formei. E o Senhor nos chamou para o ministério. Primeiro ele e um outro amigo nosso. E depois eu. E nós hoje estamos aqui nos encontrando de novo, né, Leandro? Que maravilha. Leandro vai fazer um convite para nós também. Lembra que eu falei no domingo passado, do dia 30? Daqui a pouco ele vai explicar melhor como é que vai ser. A gente vai sair aqui da porta da igreja. Durante a semana eu combino com vocês o horário. Já está tudo certo, caravana. Vamos sair daqui em caravana, com topique, com carro. E vamos chegar lá. Então se prepare que a igreja lá vai ficar pequena. Pastor, é uma alegria ter você aqui. Você sabe disso. Essa igreja já te ama também. Fique à vontade e traga a palavra que Deus colocou no seu coração. Já está aqui no seu queixo. Então traga para nós. Vamos orar. Senhor, eu apresento aqui o teu servo, pastor Leandro, que está aqui disposto a pregar a tua palavra. Eu sei que o Senhor já falou com ele. E eu te peço que agora o Senhor fale conosco. Eu quero ser o primeiro a receber a porção da tua palavra nesta noite, meu Pai, para que eu também seja alimentado por ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, Senhor, que está aqui reunida, meu Pai, adorando o teu santo nome, louvando e engrandecendo o Senhor. Obrigado por esses 28 anos de celebração de vida. Obrigado pela vida da Igreja Batista Vinde, meu Pai, nossa filha, e que o Senhor continue abençoando tanto nós aqui, quanto eles lá. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém. É sempre bom estar aqui, como cada um de vocês. Conheço muitos
alguns outros estou vendo pela primeira vez, mas é sempre bom estar com os irmãos. Obrigado, pastor Elmar, Luana, amigos queridos, pessoas que moram no meu coração. Obrigado, igreja, por todo o apoio que os irmãos têm dado, a Igreja Batista Vinde, e vocês têm feito a diferença, têm feito. Eu conversei com o irmão, estava tocando aqui agora, e eu disse que nós somos muito gratos pela Igreja Batista Ilha das Flores, por tudo que a igreja fez e tem feito pela nossa igreja. Então eu louvo a Deus por cada um de vocês, e saibam que vocês oraram e Deus trouxe a resposta, que foi a Igreja Batista 20. E nós oramos e Deus trouxe a resposta de apoio, que é a primeira Igreja Batista Ilha das Flores. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3. Vocês já leram o verso 11, mas eu quero ler agora dos versos 1 a 6. Apocalipse capítulo 3, dos versos 1 a 6. Apocalipse capítulo 3, dos versos 1 a 6. Está projetado aqui também? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Pai. Lembre-se, portanto, do que vocês recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos muito bem que Apocalipse foi escrito por João, o mesmo que escreveu o Evangelho com o seu nome e as 3 cartas que nós temos na Bíblia, 1ª, 2ª e 3ª João. João escreve no final da sua vida, quando ele está preso em uma ilha chamada Patmos. Ele recusa se curvar diante do imperador e do culto ao imperador, e por isso ele é levado para essa ilha. E essa ilha era um local em que ele prestava serviços como escravo em minas de sal. Nessa ilha, e preso, e trabalhando como escravo por amor a Jesus, ele tem uma visão. E ele recebe essa visão, e o texto diz que vem uma voz como se fosse de uma trombeta, uma forte voz. E essa voz era de Jesus. E ele descreve como era Jesus, e Jesus então começa a falar para João: João, o meu desejo é que você escreva uma carta para 7 igrejas. E ele então conduz João e aponta para João o que ele deveria falar para essas igrejas. E ele fala, e ele escreve para 7 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada uma ele tem uma mensagem específica. Para cada uma ele precisa tratar um problema. Para cada uma ele traz promessas para aqueles que continuarem firmes até o fim. Para cada uma ele faz repreensões, exceto para a igreja de Filadélfia, mas ele faz repreensões. Para cada uma ele traz esperança. Como o pastor Elmar disse, o Evangelho ele traz graça, bondade e misericórdia, mas ele também traz uma mensagem de juízo para levar os seus ouvintes ao arrependimento. Ele faz isso. E nesse dia tão especial para essa igreja, eu queria, de forma sucinta, expor esse texto, que é a mensagem que ele tem para a igreja de Sardes. Esse texto ele vai falar sobre o avivamento, ou reavivamento. Esse texto ele vai falar para 3 grupos de pessoas na comunidade. Para aquelas pessoas que estão mortas, para aquelas pessoas que estão quase mortas, e para aquelas pessoas que estão vivas, firmes, felizes, contentes e avivadas no Senhor. 3 tipos de pessoas. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está morto espiritualmente.
Talvez você entrou aqui nessa noite, você está bem fraco espiritualmente, quase morto. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está vivo, firme no Senhor, convicto de Deus, da sua palavra, convicto da salvação que Ele entregou para você. São 3 tipos de pessoas. Eu espero que nessa noite, todos nós saímos daqui reavivados ou avivados pelo Senhor. Amém? Ele começa a carta, como começa todas as outras. Ele diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreva. A primeira coisa que a gente precisa saber é essa cidade, Sardes. Sardes ficava a 50 quilômetros a sudoeste de Tiatira. Então, as cartas é uma sequência, um itinerário. Ele passa em Éfeso e vai passando nas outras cidades, como se estivesse viajando, caminhando por cada cidade ao longo de uma jornada. Ele então escreve para Sardes, que ficava logo após a cidade de Tiatira. Essa cidade, ela ficava num local muito fértil. Passava um rio nessa cidade, chamada Rio Ermo, e era um local que convergia várias estradas. Então, era um grande centro comercial naquela região da Ásia Menor. Aquela cidade de Sardes foi a capital do Antigo Oriente e foi a capital do antigo reino de Lídia, liderado por um rei chamado Creso, que perde o trono para o rei da Pérsia, Ciro, e mais tarde é tomada por Alexandre o Grande e Antíoco o Magno. Essa cidade de renome, porém, perde seu prestígio. Em 17 depois de Cristo, ela é destruída por um terremoto. Destruída. Uma cidade, então, que gozava de prestígio, de honra, de poder, situada num local estratégico para o comércio. Uma cidade fértil, agora é uma cidade que foi completamente destruída por um terremoto. Por intermédio de um imperador chamado Tibério, essa cidade é reconstruída. Contudo, ela nunca mais recuperou a prosperidade e a glória do passado. Nunca mais. E ali nasce uma igreja. Não sabemos quando, não sabemos com quem, não sabemos como, mas sabemos que ali tinha uma igreja, porque temos o relato aqui do capítulo 3, dos versos 1 a 6. E Jesus escreve para essa igreja. Essa igreja estava igual àquela cidade. Uma igreja que só vivia das glórias do passado. Era a igreja de Sardes. Uma igreja que não avançava. Ela só vivia daquilo que tinha vivido, daquilo que já tinha passado, que já tinha experimentado. Mas era uma igreja que não avançava. E ele está escrevendo para essa igreja, que estava como a cidade, vivendo das glórias do passado. Ele começa: ao anjo da igreja de Sardes, escreva. O anjo aqui, e aí em todas as outras cartas, o anjo aqui é um mensageiro. A palavra que é angelos. E o mensageiro nada mais é do que o líder da igreja. E trazendo para o nosso contexto, o pastor da igreja de Sardes. Ele escreve então para o pastor da igreja. Por quê? O pastor é o porta-voz, como o pastor Amar acabou de dizer. É ele que vai vir na frente, vai pregar a carta, vai pegar a carta, vai ler e vai explicar a carta que Jesus mandou por intermédio de João. Então ele diz: ao pastor da igreja em Sardes, escreva. João, escreve isso para o pastor, porque eu quero que o pastor fale isso para toda a igreja. E o que o pastor deveria falar para a igreja? Ele diz: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele apresenta quem é o remetente da carta. E aqui Jesus está dizendo que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Talvez você diz: mas 7 Espíritos, que confusão é essa? Eu conheço apenas um Espírito. Mas porque o livro do Apocalipse ele é recheado de símbolos. E para compreender esse livro, você tem que entender o que está por trás da literatura apocalíptica. É diferente de ler uma outra carta, um outro escrito dentro, principalmente do Novo Testamento. O livro de Apocalipse ele tem muitos símbolos, e um dos símbolos são os números. Então há vários números que aparecem no livro de Apocalipse, e cada número tem um significado diferente. O 7 é a plenitude, é a perfeição. E a maioria de vocês sabe muito bem. Quando ele diz os 7 Espíritos, ele não está falando de 7 Espíritos de Deus. Mas ele, usando então desse simbolismo, ele está apontando por um poder pleno, por
por aquele que tem a capacidade de inflamar os corações, porque ele tem o poder pleno de Deus. E nós sabemos muito bem que o Espírito de Deus é aquele capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A plenitude, então, do Espírito é o Espírito do próprio Deus. E Ele tem os 7 Espíritos, ou seja, Ele tem a plenitude. Por isso que Ele começa apresentando que a chave para o avivamento está em Cristo e na ação do seu Espírito. A chave para o avivamento está em Cristo e a ação do seu Espírito. Paulo diz aos Romanos que é Ele que dá vida, o Espírito dá vida, em Romanos 8:2. O profeta Isaías diz, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala no capítulo 4, no verso 6. O Espírito de Deus que pode inflamar e incendiar os nossos corações, somente Ele. Eu posso pregar, mas se o Espírito não agir no seu coração, eu vou ficar a noite toda aqui falando e você vai sair da mesma forma. É só Ele que pode inundar a sua vida agora, nesse momento que eu estou pregando. É só Ele que pode inundar o seu coração na medida que cantamos a palavra e oramos. Somente Ele. Nós podemos usar todo tipo de ferramentas para atrair pessoas para a comunidade, mas só o Espírito pode avivar e transformar os corações daqueles que entram por aquelas portas. Somente Ele. Os 7 Espíritos de Deus, o próprio Espírito. Mas também Ele é aquele que possui as 7 estrelas. E quem são as 7 estrelas? Ele responde isso. No capítulo 1, no verso 19, ele diz: escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os anjos das 7 igrejas são os pastores. Ele está dizendo: eu possuo na minha mão as 7 estrelas. Eu possuo e eu tenho os pastores em minhas mãos. Os pastores e líderes estão nas suas mãos. E o reavivamento da igreja sempre vai passar pelo púlpito. Sempre. Sempre. É Ele que cuida dos líderes da igreja. É Ele que cuidou dos pastores que passaram por essa igreja e tem cuidado por 12 anos da vida do pastor Leomar. É Ele. É Ele que todas as semanas fala ao coração do pastor Leomar para ele vir nesse púlpito pregar, expor a palavra do Senhor. É Ele. É Ele que age na vida do pastor Leomar para ele pregar a palavra e pessoas serem salvas, casamentos serem reestruturados, serem abençoados, filhos saírem das drogas por meio da palavra que é pregada pela vida do pastor Leomar aqui nessa comunidade, porque Deus está sustentando a vida do seu servo. O avivamento de Deus sempre vai começar pelo púlpito. Sempre. John Knox, um reformador escocês, ele orava raspando as suas mãos na parede, ao ponto de fazer buracos. Ele dizia: me dê a Escócia, senão morro. E Deus fez um grande mover naquele país, ao ponto da rainha da Escócia afirmar: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de um exército de 10.000 homens. O avivamento passa pela vida de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que ama as Sagradas Escrituras, que ama a igreja e ama proclamar a verdade do Senhor. Sermão de Pedro em Atos 2, com muita autoridade, ele expõe Joel capítulo 2, versos 28 a 32. E pela ação do Espírito, 3.000 pessoas aproximadamente são salvas pelo Senhor. O avivamento começa no púlpito. Em Neemias capítulo 8, após eles reconstruírem os muros da cidade, o texto diz que o sacerdote Esdras leva o livro da lei diante da assembleia, diante de uma multidão. Ele lê o livro em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Esdras abre o livro diante do povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras então louva a Deus, e o texto diz: o grande Deus
E todo o povo ergue as suas mãos e responde amém, amém. Eles adoram o Senhor prostrados, rosto em terra. O avivamento começa pelo púlpito. Vocês têm a honra de ter um pastor que prega a palavra. Em um contexto em que muitas igrejas não pregam as escrituras, muitas. Que tem uma placa, igreja batista, ou igreja fulano de tal, igreja cristã, mas você entra e não tem Bíblia. Mas todos os domingos você senta nessas cadeiras e escuta a palavra. E Deus aviva o seu coração pela palavra. Por isso vocês podem agradecer e glorificar ao Senhor nesta noite, completando 28 anos, que a primeira igreja batista das Flores é uma igreja que vive, segue e ama a palavra. Mas havia um problema. Havia um problema naquela igreja. Ele se apresenta e agora ele diz: irmãos, mas tem uma falha que vocês precisam resolver. Há um problema que vocês precisam contornar. E qual é o problema? Ele diz: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Ele vai direto ao assunto. E ele diz: igreja de Sardes, vocês estão mortos. É interessante porque aqui ele não apresenta desvio doutrinário, igual ele faz nas outras cartas. Aqui ele não está dizendo que tem hereges na igreja ensinando verdades. Ele não está dizendo que a igreja está atrás de Jezabel, ou dos Nicolaitas, ou Balaão. Não está. Ele simplesmente diz: eu conheço as suas obras. Até porque Cristo é Deus, e Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está presente em todo lugar. Ele sonda e conhece o mais profundo do nosso ser. Nós podemos enganar as pessoas à nossa volta. Nós podemos enganar as pessoas da nossa casa, os nossos amigos, os nossos irmãos, as pessoas do nosso trabalho, mas Deus não tem como enganar. Ele sabe quem somos, Ele conhece a nossa essência. Ele está dizendo: eu conheço vocês. Vocês têm uma fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. Como aquela história de uma igreja que o pastor avisou para os irmãos que no próximo culto ele sepultaria a igreja. Ele faria o velório da igreja. E todo mundo ficou curioso e foi no culto. E aí, quando chegou na igreja lotada, tinha um caixão na igreja. E ele então disse: irmãos, agora vocês vão despedir do corpo. E cada um veio, o caixão aberto. E cada um olhava surpreso, chorava e sentava no seu lugar. Ele colocou naquele caixão vários espelhos. E as pessoas iam e olhavam e sentiam vergonha e nojo do pecado. Porque as pessoas tinham consciência que elas estavam vivendo uma vida que não deveriam viver. E mesmo que fossem ensinadas, mesmo que fossem direcionadas, muitas estavam vivendo uma vida completamente contrária daquelas que elas conheciam. Tinham fama de estar vivas, mas estavam mortas. Praticavam uma religião vazia e sem vida. A igreja estava bela, eles trabalhavam, organizavam suas atividades, frequentavam, tudo bem dividido, muito direcionado, mas viviam de aparência. Quantas vezes somos assim? Quantas vezes entramos na comunidade de fé? Talvez você entrou aqui assim. Você até trabalha na igreja, você ajuda, você é frequentador, você vem aos cultos nos domingos. Você canta, você ora. Mas o seu coração está distante daquilo que você está cantando, daquilo que você está ouvindo, daquilo que até você conhece. Seu coração está longe. Quando você entra na sua casa, você é uma pessoa completamente diferente daquela que estava na igreja. Aqui você canta, aqui você ora, aqui você fala de Deus. Muitas vezes na sua casa você não canta, você não ora, você não fala de Deus. Muitas vezes falta respeito um com o outro, falta amor, graça, bondade, misericórdia na família. É questão de Deus. Tem aquela fama de estar vivo, com a Bíblia debaixo do braço, de ser um religioso que frequenta os cultos, as atividades diárias ou semanais, mas o coração está distante. Muitas vezes viveu muitas coisas no passado, Deus fez tantas coisas por meio da sua vida, tanta gente foi abençoada, mas agora você vive só da glória lá de trás, e hoje você tem fama de estar morto.
Eu lembro que um colega da escola me chamava para ir para a igreja sempre, e eu não gostava de ir à igreja, quando eu era adolescente. Ele dizia, Leandro, vamos para a igreja, eu não gostava. Ele tinha um grupo de pagode na igreja, então o apelido dele é Grilo. E o Grilo sempre me chamava, vamos para a igreja, lá em Belo Horizonte. E eu sempre fugia. Raramente eu ia. E aí um dia Deus me salvou. Dia 6 de janeiro de 2004, Deus me salvou nessa mesma igreja que ele me chamava. E aí eu fiquei muito feliz porque agora eu poderia estar ali junto com o Grilo e outras pessoas. E aí eu comecei a andar com ele. Só que quando eu comecei a andar com ele na igreja, aí, nos grupos da igreja, eu percebi que a vida que ele vivia era a mesma vida que eu vivia antes de conhecer Jesus. E ele falou para mim assim, Leandro, eu estou muito triste, porque agora eu peco e eu não sinto mais nada. Eu não sinto arrependimento, eu não sinto tristeza. Para mim agora pecar é normal, faz parte da minha vida. E algumas vezes quando eu vou em BH eu reencontro ele e está do mesmo jeito. Distante de Deus, de Cristo, da palavra, da igreja do Senhor, embora eu me conheça. Algumas vezes nós estamos assim. Nós não sentimos mais arrependimento. Nós não sentimos mais que estamos num caminho errado. O pecado virou algo tão corriqueiro na nossa vida, tão normal, que nas nossas relações nós somos desonestos, está tudo certo. Nós mentimos uns para os outros, está tudo certo. Nós somos infiéis dentro do matrimônio da nossa casa, está tudo certo. Nós agimos de forma errada no trabalho, no serviço, tanto com o nosso patrão, com os funcionários, está tudo certo. Nós não temos mais a prática de ler a Bíblia, de fazer um devocional, de orar e vida que segue. Domingo estou na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, cantando, adorando, servindo ao Senhor. Isso é fonte da vida, irmãos. Mas quando nós estamos assim, nós estamos mortos, ou como eu disse no início, ou quase mortos. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para reavivar seu coração. Deus trouxe você aqui nessa noite para mudar sua vida. Deus trouxe você aqui nessa noite para mudar sua casa, sua família, sua realidade. Deus trouxe você aqui nessa noite para você não viver mais da glória do passado, mas viver na glória do presente, olhando para o futuro e glorificando o nome de Deus. Aquela igreja tinha um grande problema. Tinham fama de estar vivo, mas estavam mortos. Como a cidade vivia da glória do passado, mas agora não tinha mais aquela honra e aquela beleza de antigamente. Em 1 Samuel 16, 7, tem um texto clássico que diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus está vendo o seu coração nessa noite. Em Israel os templos estavam repletos de adoradores. Havia incenso, sacrifício, músicas eram oferecidas para Deus. Mas o profeta Isaías disse: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, verso 13. Uma mensagem dura que Isaías disse. Os fariseus eram homens de oração, faziam esmolas, praticavam jejum, tinham uma boa reputação entre as pessoas, tinha fama de conhecedores da lei, serem piedosos. Mas Jesus fala para eles: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Talvez você entrou aqui nessa noite e você precisa ser balançado por Deus. Nesse dia de festa, você precisa se comprometer. 28 anos, e a partir de hoje, eu vou ser uma nova pessoa. A partir de hoje, eu vou ser uma igreja diferente. Porque nós somos a igreja a partir de hoje. Que você entenda, irmãos, que aqui é o local em que a igreja se reúne para prestar um culto. O pastor Omar acabou de dizer, tinha um templo que foi derrubado. E aí construiu esse belo templo, que pode ser derrubado no futuro e construir um outro. Mas essas paredes nunca serão a Igreja Batista Ilha das Flores. A Igreja Batista Ilha das Flores são vocês que se reúnem aqui. São vocês. E nessa noite vocês vão dizer: eu quero receber o reavivamento do Senhor que começa na palavra.
na ação do Espírito. O meu coração está aberto para isso. Talvez Deus já está mostrando os seus pecados. Talvez Deus já está mostrando aonde você está caminhando. E Deus está trazendo nojo no seu coração para você deixar aos pés da cruz nessa noite e viver uma nova vida. E você diz, quais são as características de uma igreja que está morta ou está morna? A primeira característica é um pregador morto, uma pregação superficial, um sermão sem vida, sem exposição da palavra, sem confrontar o pecado, sem falar do amor, da graça de Deus, mas da responsabilidade de seguir e servir ao Senhor. Um pregador que faz o ego das pessoas inflar, mas não aponta para as pessoas no caminho de Jesus. Uma igreja sem vida, uma igreja morta. Uma igreja morta, uma igreja morta é uma igreja com uma adoração morta. Adoram como se Jesus estivesse morto. Faz tanto frio na hora da adoração que não precisa do ar-condicionado da igreja ficar ligado. Estão frios que estamos. Uma coisa que eu aprendo com o pastor Leomar é o fervor da adoração. Pastor Leomar, e a adoração que eu falo agora nas canções, está adorando a Deus. E eu olho para ele e eu falo como o pastor Leomar adora o Senhor. E não é uma coisa que ele está querendo aparecer, é ele, é o coração dele, ele sempre foi assim. E nós somos amigos há muito tempo. E antes dele ser pastor, ele era assim, Luana. Sempre foi assim. E vocês são assim, uma igreja animada, uma igreja viva. Continue assim, porque uma igreja cheia de Deus é uma igreja que adora de todo o coração. Uma igreja que está longe de Deus e que precisa ser reavivada é uma igreja com ministérios mortos. Não existe evangelismo, não existe missões, ninguém participa, ninguém convida pessoas para a igreja, ninguém fala de Jesus. Querem receber, mas não levam a graça de Deus. Uma igreja sem vida, uma igreja com a esperança morta. Só vivem do passado, dos antigos feitos, do patrimônio, mas não vivem a verdade de Deus no hoje. Perderam a esperança. Mas hoje vocês podem dizer, nós não somos assim. E caso você esteja, você vai dizer dessa noite, eu não continuarei assim. Eu não continuarei. E Jesus traz a resolução do problema. E qual era a resolução? Ele diz, esteja atento, verso 2, fortaleça o que resta, o que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. A resolução está aqui. Primeiro ele diz, desperta. Desperta. Esteja atento, acorda. Acorda. A vida passa rápido, irmãos. Acorda. Adolescentes, não pensem que vocês vão ficar adolescentes para sempre, porque passa. Eu fico pensando na época que eu era adolescente, passou muito rápido. Eu lembro quando conheci o pastor Leomar, eu tinha 23 anos. Há 15 anos. Hoje eu tenho 38. Tinha mais cabelo, meu cabelo está caindo, daqui a pouco eu estou careca. Como alguns irmãos aqui, daqui a pouco eu entro. Na verdade eu estou quase lá. Os cabelos brancos, os problemas de saúde. Eu operei o estômago tem pouco tempo. Semana passada, e eu já tenho esse problema, eu tive uma crise renal, tive pedra nos rins, cada hora uma coisa diferente. As dores começam a aparecer, os problemas. Eu tenho 38, tem pessoas aqui mais velhas que têm outros problemas. A vida passa rápido. Isso faz parte, não tem como fugir. Por isso é tempo da gente despertar. Porque esse vigor lá da juventude, ele não vai ficar para sempre. Não vai. Quem é mais velho hoje sabe disso. Eu que já estou com 38, eu não tenho mais o vigor que eu tinha. E eu lembro quando eu jogava bola. Eu corria. Hoje eu não aguento mais correr como antes. Porque eu não tenho mais o vigor que eu tinha. E vocês que já estão mais velhos sabem disso, o vigor vai passando. Como o escritor de Eclesiastes, Salomão, disse, vai passando. Por isso, esteja atento e acorde. É tempo de acordar, irmãos. Não deixe a vida ir levando você e os ventos irem conduzindo a sua forma de ser, de estar, de viver, de agir. Não deixa.
Seja guiado pelo vento do Espírito de Deus. Faça a vontade do Senhor. Não significa que vai acontecer tudo bem para você ou tudo certo para você, não significa isso. Pode ter luta, dificuldade, tempestades podem surgir, mas Deus estará presente em todas elas com você. Todas elas. Eu estava vendo uma moça em Uberlândia que faleceu nessa madrugada. Eu entrei no Instagram dela, o último status dela, ela estava dizendo assim: a jovem vai aproveitar hoje. A moça jovem, nova, bonita. 50 minutos depois, ela e o marido estavam andando numa via, caiu uma tempestade e a enxurrada começou a tomar conta do carro e eles saíram do carro. E tem um vídeo mostrando eles tentando se esquivar daquela enxurrada, o pessoal gritando para eles agarrarem em algum lugar. A enxurrada levou e aquela mulher faleceu, nova. Interessante, quando você entra no status dela, ainda tem ela falando ali, ela gravou poucas horas e pouco tempo depois ela estava morta. A vida passa, nós não temos controle, não sabemos o que vai acontecer, por isso, acorda. Em segundo lugar, se você deseja receber o reavivamento no seu coração, fortaleça a sua vida. Lembre-se, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Junte os cacos. Talvez você está capengando, está na UTI. Talvez você precisa de... Como é que chama aquele trem? É difícil falar, né? Você sabe o que é. Tem um negócio que dá o choque. Talvez você precisa disso. Sei. Tem que ir no fonoaudiólogo. Talvez você precise. Volte à palavra, volte à oração, volte à dedicação na obra do Senhor. Tantas pessoas aqui com dons que o Senhor entregou, tantos talentos. Tantas pessoas que talvez já tocaram aqui, já pregaram, já cantaram. Pessoas que já serviram nos ministérios, hoje não faz nada. O coração está distante, cheio de mágoa, cheio de rancor no coração, não dá o braço a torcer. Eu posso falar isso porque eu conheço quase ninguém a fundo, e o pastor Amar não me conta, e Deus sabe disso. Talvez você está assim, e o Senhor está dizendo: junte seus cacos e volte, quero avivar o seu coração, quero que você viva não só as coisas que ficou lá atrás, mas que você viva no presente coisas maravilhosas, talvez maiores do que você viveu lá atrás. Volte o seu coração para Deus, volte a palavra, a oração, o serviço. Recorde, desperta, fortaleça, recorde, fortaleça o que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas. Lembre-se, portanto, lembre-se do que você ouviu, recorde, lembre daquilo que você recebeu. Lembre de todos os dias, durante esses 12 anos que o pastor Leomar pregou, durante esses 28 anos que vocês estão aqui, poucos irmãos como levantaram, mas ao longo da história, talvez você está aqui 20, 25, 18, 15. Lembre-se tudo que vocês aprenderam. Traga à memória aquilo que dá esperança, as experiências espirituais que tiveram com o Senhor. Lembre disso. Para experimentarmos um reavivamento, precisamos de despertamento, fortalecimento e recordação daquilo que ouvimos. E agora, obedeça. Guarda o que você aprendeu. O texto diz: guarda. Você aprendeu o que é pecado, então foge. Você aprendeu o que é santificação, então busque. Você aprendeu o que é serviço, então sirva. Você aprendeu o que é graça, então haja com graça. Você aprendeu e recebeu o amor, então ame. Obedeça. E por fim ele diz: arrependa. Arrependa-se. Sabe por quê? Porque se não fizermos isso, se não estivermos atentos, Jesus virá como ladrão. E não saberemos a hora que ele virá contra nós. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E ele vai voltar para fazer juízo para aqueles que não quiserem ser igreja. Ele vai voltar.
E todo joelho se dobrará diante dele e vai reconhecer que ele é Deus. Todo joelho. A gente pode fugir nessa vida. Mas em algum momento ele vai voltar. E todos vão se curvar diante dele. Por isso, atente-se. Algumas vezes nós vivemos como se Cristo nunca fosse voltar. Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Algumas vezes somos assim. Nós pensamos que somos imortais. Isso é natural do homem. Tentar de todas as formas viver mais. Eu quero viver mais. Eu quero viver. Algumas pessoas com fragilidade emocional, algumas vezes querem reduzir a sua vida, mas por aquele momento é aquela enfermidade, mas é natural do homem desejar viver. Porque Deus deu o dom da vida para nós. A gente tem que amar a vida. Mas a vida nessa terra não é para sempre, irmãos. Não é. Vai acabar em algum momento. Em algum momento, como eu acabei de falar, nós vamos partir. Ou Jesus voltará antes. Por isso que Paulo fala aos Coríntios: se esperarmos apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em alguns momentos nós vivemos como se Cristo nunca fosse voltar. E aí nós somos donos da nossa vida. Como o mundo diz hoje: a vida é sua, o corpo é seu, faça dele o que quiser. Não, a vida não é minha, o corpo não é meu, e eu não faço com ele o que eu quiser. A minha vida é de Deus, o meu corpo é de Deus, e eu faço aquilo que Deus quer para mim. É isso, irmãos. Por isso arrependa-se, mude de direção. Confesse seus pecados hoje, nessa noite. O que você está fazendo que não glorifica a Deus? Muda de direção. O que você está fazendo lá no seu trabalho? Peça perdão a Deus. Mesmo que vai ter uma perda econômica, peça perdão a Deus. Porque o meu compromisso com Deus, com a palavra, com o Evangelho está acima de todas essas coisas. Eu não sou perfeito, mas estou dizendo, dentro do contexto, que muitas vezes a gente tem perda econômica por amor a Jesus. Por uma paixão carnal e talvez sexual que nós temos. E isso é normal para todas as pessoas, é fisiológico, mas no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, dentro dos planos, propósitos, daquilo que Deus estabelece para nós, que é o casamento, nós temos que fazer, mas fora disso é pecado. Então abra a mão. Seja fiel à pessoa que Deus colocou do seu lado. Ame a sua esposa até o fim, ame o seu marido. Não troque o amor a Deus por uma paixão carnal e passageira, por uma aventura. Arrependa-se. Talvez o seu problema é com mentira. Você engana todo mundo. Fala mentira, como a mentira já virou verdade para você. Arrependa-se. Eu sempre falo com os meus filhos, desde pequeno, filho, sempre fala a verdade. Mesmo que causa dor, mesmo que vocês vão perder alguma coisa, fale a verdade. E eu preciso dar exemplo para eles. Fale a verdade, irmãos. Doa quem doer, custe o que custar. Eu lembro que meu pai sempre falava para mim assim, antes do meu pai se converter. Eu tocava no telefone e ele falava: Leandro, fala que eu não estou. Aquilo me irritava. Porque eu nunca gostei de falar mentira assim. Antes de ser cristão, não gostava. Leandro, fala que eu não estou. E um dia eu peguei o telefone e falei: meu pai falou que ele não está. E aí eu desliguei o telefone, me arrebentou, me bateu. Você me respeita, ele me bateu muito, me colocou no quarto, me deixou de castigo, sem soltar papagaio, que é pipa aqui, né? Ele é papagaio, eu ficava o dia todo soltando na rua. E aí o castigo dele era esse: não vai jogar bola, não vai soltar papagaio. Eu ficava dentro do quarto, chorando muitas vezes, injustamente. Algumas eu merecia, as outras não. Mas porque eu não quis falar mentira. Claro, naquele momento, naquele tempo eu nem entendia nada sobre Jesus, o Evangelho. Não fala mentira, seja verdadeiro. Talvez você precise se arrepender porque você não lê a Bíblia. Você não ensina a Bíblia para os seus filhos. Você não ora para os seus filhos. Você não tem o costume de agradecer a Deus pelo alimento. Peça perdão a Deus. Talvez você está no seu trabalho e ninguém sabe que você é cristão. Talvez você seja a pior pessoa do seu trabalho, um péssimo amigo, que querendo passar perto de todo mundo, a subir na empresa, mas subir de forma injusta, desonesta. Peça perdão a Deus. Peça perdão porque talvez você é um péssimo irmão em Cristo. Você não é confiável. Você não ama a pessoa que está do seu lado. Você fica cheio de mimimi. Você não serve a igreja, não serve os irmãos. Não trabalha com afinco na obra do Senhor. Tudo que você pega para fazer, você não termina. Peça perdão a Deus, se arrependa. Deus quer avivar o nosso coração. Deus quer avivar a nossa igreja. Deus quer avivar a primeira igreja batista em Ilha das Flores. Arrependa-se.
Essa é a resolução. Só que aí, isso é belíssimo. Ele traz uma promessa. Ele diz, verso 4, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Sempre existirá um remanescente. Sempre, irmãos. Sempre. Eu sei que tem muita gente aqui que está firme com Jesus. Eu sei disso. Eu sei que tem muita gente aqui que está fugindo dos pecados. Eu sei que tem muita gente aqui que está lendo a Bíblia, está orando, está buscando uma vida de santificação, mesmo sendo pecador, mesmo falhando. Quando falha, se arrepende. Tenho convicção que tem gente aqui que ama a sua família, ama sua esposa, o marido. Pessoas que têm feito de tudo pelos filhos, pelos pais. Mães que oram pelos filhos. E tenho convicção que tem gente aqui que trabalha muito em favor da igreja local, que é braço direito e esquerdo do pastor Leomar, que serve a família pastoral. Tenho convicção que tem gente aqui que não se curva diante dos prazeres e dos pecados desse mundo, remanescente fiel. No período do dilúvio, Noé e a sua família encontraram graça aos olhos do Senhor, mesmo diante de todas aquelas pessoas que não queriam ouvir o que Noé estava dizendo. Em Sodoma e Gomorra, Deus fez cair fogo do céu, mas livrou seu servo Ló. Sempre vai ter remanescente. Nos dias de Acabe e Jezabel, quando toda a nação de Israel estava corrompida, Elias estava firme, juntamente com 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Sempre vai ter o remanescente. Sempre vai ter. Sempre vão ter aquelas pessoas que amam Jesus de todo o coração e não abrem mão disso. E essa igreja é um remanescente fiel de Jesus. Uma igreja avivada pelo Senhor. 28 anos sendo avivados por Deus. Uma igreja que não fica presa só nessas paredes, mas é relevante para a comunidade e fica guardando a volta de Jesus. Fica esperando, mas não de braços cruzados, mas servindo um ao outro, servindo o mundo caído, pregando a palavra, anunciando Cristo, fazendo a vontade de Deus. E qual é a promessa? A promessa para esse remanescente, o texto diz, o vencedor, antes ele diz, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Vestes brancas, purificador ou purificados e aperfeiçoados por Jesus. Nós vamos receber uma veste nova. Essas vestes sujas pelo pecado, nós não vamos mais ter. Sabe aquele espinho que fica incomodando a gente? Não vai ter. Nós estaremos perfeitos com Ele, com uma veste branca. Sem ficar sofrendo muitas vezes, porque a gente luta tanto contra o pecado, mas a gente não consegue vencer. Como Paulo disse, o pecado que eu não quero cometer, eu tanto cometo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal eu tanto faço. Miserável homem que sou, quem me livrará da morte desse corpo? Nós lutamos todos os dias. A carne fica militando contra o Espírito, mas vai chegar um dia que vai acabar. Nós seremos recebidos por Deus no céu e teremos uma veste nova. E nós ouviremos dele: vinde benditos para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Nós ouviremos do Senhor. Como tantos irmãos queridos que fundaram essa igreja já estão lá desfrutando. Já estão lá junto do Senhor, desfrutando do paraíso com o Senhor, como o pastor Leomar disse e citou. Eu lembro o irmão Thompson, pai dos irmãos, ele já está lá na glória. A irmã que com muito amor ofertou essas cadeiras já está no paraíso, desfrutando de novas vestes com o Senhor, e nós também estaremos lá um dia. Nós adoramos a Deus, nós cultuamos a Deus, mas nós estaremos lá no céu um dia, glorificando e cultuando ao Senhor juntos, purificados, aperfeiçoados. E temos uma segurança firme no Senhor, porque Ele diz: jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai. Os reis possuíam registros dos cidadãos, onde os criminosos, falecidos, ou aqueles que mudassem de país teriam seus nomes retirados do registro. Mas aqui está dizendo: os nossos nomes estarão para sempre no livro do registro do Senhor. E o que significa isso? Garantia da salvação. Fomos salvos por Jesus.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Fomos salvos pela graça de Deus. Temos fé porque Deus encheu o nosso coração de fé, cremos em Cristo, fomos salvos por Jesus, fomos selados e o selo do Espírito. Então temos a garantia que vamos morar no céu. Como nós cantamos, e pastor Elomar gosta muito daquela canção, ainda bem que eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu com Jesus. E qual é a garantia? O meu nome está no livro da vida e nada e nem ninguém pode apagá-lo. Ele está lá. Nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, meus queridos irmãos, sejamos vigilantes, porque Jesus voltará. Sejamos vigilantes, que Ele virá como ladrão, de forma inesperada. Mas esse Jesus que vai voltar, Ele vai buscar a mim e a cada um de vocês. E como nós estaremos? Será que as nossas vestes estarão brancas ou se estaremos firmes com Ele para recebermos vestes brancas? Nós colocamos as vestes pela fé hoje, porque cremos em Cristo e estamos sendo santificados por Ele. E receberemos as vestes de forma plena quando estivermos no céu. Como nós cantamos, eu já coloquei as minhas vestes brancas, só para te encontrar. Nós vamos encontrar Jesus, nós vamos encontrá-lo, estaremos junto dele, e Ele virá até nós, Ele nos convocará para o céu. Mas antes disso, precisamos do avivamento de Deus nos nossos corações. Eu lembro que fui fazer uma viagem missionária no Vale do Jequitinhonha no ano de 2005. E nós passamos por várias cidades, entre elas Salinas, Nova Matrona e Novo Horizonte. Quando nós fomos numa cidade chamada Novo Horizonte, nós fomos evangelizar um jovem chamado Alan. E quando nós entramos, esse jovem disse: eu era da igreja, não quero saber mais disso. Nós entregamos um folheto, como a gente faz, começamos a falar com ele de Jesus. E aí a família dele estava reunida, ele não quis ouvir sair. Ficamos conversando, ele pegou a bicicleta. Passou poucos segundos, nós escutamos um barulho. E quando fomos olhar, aquele garoto tinha sido atropelado e faleceu ali. Para pensar, a gente foi pregar. Não quero ouvir vocês, não quero os crentes, não quero isso. Saiu de bicicleta, o carro atropelou e morreu ali. Ele teve a oportunidade de voltar o seu coração para Jesus. Adolescentes ali naquela casa queriam só falar para ele que Jesus o amava, entregar um folheto com um verso que foi lido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu um filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele não quis. Talvez seu coração hoje está igual daquele garoto. Você está morto espiritualmente. Talvez há muita gente aqui que frequenta a igreja, mas não foi salvo ainda. Gente velha de igreja, mas que não foi salvo. Infelizmente, muitas pessoas assim, religiosas, conhecem a tradição, conhecem a denominação, mas o coração nunca foi mudado. No dia a dia, é uma pessoa completamente desumana em casa, é péssimo pai, péssimo amigo. E a gente precisa ter consciência disso, nos humilhar diante de Deus e dizer: eu não quero mais ser assim. Aviva o meu coração, Deus. Talvez há pessoas aqui que já experimentaram coisas maravilhosas com Jesus. Deus já usou você tremendamente, mas você está distante. Você está longe de Jesus, da sua palavra, do Evangelho. Você está preso em algum pecado. E você está sem força para lutar. Você sabe que você está errado, mas você está sem força. Jesus te trouxe aqui para te ajudar, para colocar arrependimento no seu coração, para reacender essa chama que está pequenininha. Talvez você está aqui, você está firme, passando lutas, dificuldades físicas, emocionais, financeiras, luta dentro de casa, ali de joelhos orando pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, passando luta no trabalho, mas continua firme com Jesus. Não abre mão daquilo que recebeu. Eu digo para você nessa noite: vai valer a pena. Não abandone Jesus por nada. Vai valer a pena. Um dia Ele vai voltar. Nós estaremos com Ele. Vai valer a pena. Essa vida é um sopro.
piscar de olhos Ele vai voltar. Mas nós estaremos na eternidade com Ele. Nós estaremos. A primeira igreja batista em Ilha das Flores estará no céu com o Senhor. Quero que você cante essa canção. Se você não souber, vai ser projetado aqui. E à medida que você canta, você ora a Deus. E no final eu quero orar por você. E nós vamos cantar e vamos orar pedindo a Deus que reavive o nosso coração. Reaviva, ó Senhor, a tua obra. Reaviva, ó Senhor, o nosso coração.
Poderoso Deus e Pai, Tua palavra nunca volta vazia. Eu tenho certeza que pessoas foram tocadas nessa noite, não por minha causa, mas pela Tua palavra. E o Senhor agora está mostrando que elas precisam largar, abandonar, deixar no Teu altar. Espírito Santo de Deus, reaviva os nossos corações. Vai convencendo pessoas aqui do pecado, da justiça e do juízo. Talvez pessoas entraram aqui e estão presas em vícios. Precisam hoje dizer: eu não quero mais viver assim. E Deus pode fazer um milagre e arrancar isso agora em nome de Jesus. Talvez há pessoas aqui nessa noite estão pensando em abandonar a família para viver uma aventura. E Deus colocou arrependimento no seu coração agora. Talvez há pessoas aqui nessa noite que estão indo para o trabalho, fazendo coisas que não deveriam. Mas nessa noite Jesus está dizendo, por meio da Tua palavra, que você precisa se arrepender. Talvez há jovens aqui fazendo sexo antes do casamento, e você tem lutado contra isso. Jesus está dizendo que você precisa se arrepender. Talvez há pessoas que estão aqui que já serviram incansavelmente no Senhor, mas estão vivendo apenas no passado, porque hoje estão frias, distantes de Deus, da obra. Conhecem a denominação, conhecem a igreja, conhecem os ministérios, mas não servem de todo o coração. E Deus está colocando arrependimento agora no seu coração. Talvez há pessoas que entraram aqui que precisam ser convertidas, entregar o coração para Jesus, dizer: Jesus, eu abri a porta do meu coração e disse: faça morada, mude a minha vida, salve a minha vida, eu quero ir para o céu, eu quero viver para o Senhor. Talvez há pessoas aqui nessa noite que estão passando lutas enormes, estão firmes com Jesus, mas estão passando lutas enormes. Cristo encoraja você por meio da palavra que isso vai passar, e vai ter um dia que Ele vai nos buscar e tudo isso vai acabar. Continue firme. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, continue firme, vai valer a pena. Poderoso Deus e Pai, eu quero falar agora pela tua igreja. Aviva o teu povo, Deus. Espírito Santo de Deus, aviva o teu povo, aviva os corações, salve pessoas, transforma pessoas, conduza pessoas ao arrependimento, mova corações nessa noite, restaure casamentos, famílias, restaure ministérios, restaure Deus, em nome de Jesus. Comece em primeiro lugar abençoando, cuidando, zelando e guardando a vida do pastor Leomar, um anjo dessa igreja. Que o pastor Leomar sempre pregue a tua palavra aqui nesse lugar com autoridade, com intrepidez, usado pelo Senhor. Abençoe a sua esposa Luana, a sua família, Deus, que tem as suas lutas, as suas dificuldades, mas que continuam firmes na obra por 12 anos, amando o Senhor, amando a igreja local, servindo a Ti de todo o coração. Continue fortalecendo os Teus servos, e que a igreja continue ouvindo o Evangelho por meio dos lábios do anjo da igreja, continue crendo no Senhor e seguindo o Senhor com alegria. Essa igreja tenha mais 28 anos e tantos outros anos pela frente. Uma igreja viva, uma igreja que é avivada e reavivada todos os dias pelo Senhor. Continue abençoando, Deus, cada irmão e irmã aqui. Obrigado pela honra de poder compartilhar a palavra com cada um aqui, com as pessoas que estão assistindo. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que agora você coloque em prática tudo aquilo que você recebeu. Que essa palavra cresça no seu coração e dê frutos e frutos para a glória do Senhor. Amém? Quero só dar uma palavra final, vai ser projetado ali. Maria Luísa aqui no projeto. É o aniversário da igreja o ano que vem não, na semana que vem. 1 ano da Igreja Batista 20, que ainda é uma congregação. Nós ainda não fizemos o concílio, se assim Deus permitir. Essa igreja em assembleia vai pedir um concílio em nome de Jesus. E nós temos o privilégio de adorar o Senhor. Como você sabe muito bem, nós começamos na sala de um apartamento com 17 pessoas e Deus foi acrescentando outras pessoas. Nós fomos para um espaço provisório, um estúdio de música em Vila Velha, no centro. Alguns irmãos foram lá no culto de adolescentes e jovens. E agora nós estamos lá em Residencial de Itaparica e Deus tem feito maravilhas. Nós vamos celebrar 1 ano e o pastor Eliomar, pastor dessa igreja, vai estar conosco no dia 30/11 e vocês também vão estar. Não é isso, pastor? Amém? Quero ver todo mundo lá, igual foi no primeiro culto, né? No dia 26 de junho, se eu não me engano. Quero ver vocês lá. Então vamos ser o pastor Eliomar, Coroas Band. No dia 1/12 vai ser o culto. Nós vamos ter o nosso primeiro batismo. 6 irmãos serão batizados. Glória a Deus por isso. Vai ter o primeiro batismo. Depois a gente vai ter um junta panela. No dia 1º, aí vocês não vão, tem que estar aqui, tá? Não quero ninguém lá, tá bom? Tá, pastor? Mas vai ter pastor Anderson Leandro, Thomas Davidson e o Ministério 20, que é o Ministério de Música lá da igreja. Todos vocês são convidados porque vocês fazem parte dessa história, porque vocês são essa história. A nossa igreja, muitos irmãos são membros aqui da Igreja Batista Ilha das Flores. Alguns membros da Igreja de Maruípe, que também é uma das igrejas, mas outros são membros aqui. Então vocês fazem parte. E Deus tem feito coisas maravilhosas ali. E podem saber que vocês fazem parte disso. Se Deus tem salvado pessoas, se Deus tem libertado pessoas ali, se Deus tem feito coisas grandiosas, vocês fazem parte disso. E eu sou tremendamente grato por essa igreja, pelo pastor Eliomar, Luana, eu sou tremendamente grato. E eu tenho um amor muito grande por vocês, uma gratidão muito grande. Porque é óbvio que é a obra de Deus, é óbvio que Deus age independente das pessoas, mas se não fosse vocês, nós não estaríamos tão longe como nós estamos. Eu glorifico a Deus por vocês, na pessoa do pastor Eliomar eu agradeço por todo o trabalho, empenho, dedicação, apoio e por todas as orações e por sempre estar ali para nos ajudar. Como eu falei no início, o irmão até comentou, nós sonhávamos com uma congregação, nós já orávamos por isso e Deus respondeu tão rápido, tão rápido. E eu louvo a Deus por isso, porque nós estávamos orando para uma igreja nos apoiar também e apareceu na hora que nós orávamos. Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês. Obrigado, irmãos. Glória. Louvado seja Deus. Amém. Cara, legal. Eu queria convidar o meu diácono, presidente do corpo diaconal, para que possa trazer aqui uma lembrança, para que você possa sentir o carinho da igreja, da nossa igreja, tanto por você quanto pela família e pela nossa congregação. Um dia especial para nós, para todos nós. Glória. Amém. Glória. Você fazer suas lives lá, das aulas, assistir o curso da gente. Quando eu vou dar aula pelo celular, eu coloco o escorado dos livros. Vou usar agora, obrigado, gente. Amém. Nos livros e nas vasilhas de Tupperware da minha esposa eu pego. Falar quem ama que ela já está liberada. Irmãos, vamos finalizar o nosso culto nesta noite. Eu não sei você, aliás, eu sei sim. Eu tenho certeza que você está como eu estou. Eu ficaria aqui até 5 da manhã ouvindo a palavra de Deus. Eu ficaria. Quarta-feira nós ficamos até 5 da manhã na vigília. Os remanescentes ficam aqui até 5 horas. Foi uma bênção para botar esse povo para fora, deu trabalho. Foi uma bênção. Graças a Deus. Nós oramos ao Senhor, consagrando este culto aqui. E o Senhor ouviu a oração. O Senhor falou aos nossos corações. Você fez a oração que o pastor disse? Então vai para casa agora, meditando em tudo que você ouviu. Amanhã vocês vão receber esse culto novamente. Quer um conselho? Quer um conselho?
assista ele todo de novo. Assista. Deixe o Senhor falar com você outra vez. E bota em prática. Em nome de Jesus. Cada um. Tá certo? Bem, hoje é aniversário. Aniversário tem parabéns. E nós sempre finalizamos o culto quando alguém está de parabéns, né? Cantando parabéns a você nessa data querida, porque é a celebração da vida, né? Só que junto com a igreja, hoje também, que é aniversário da igreja, na verdade foi ontem, né? 23. E ontem no aniversário da igreja, a irmã Isabel fez aniversário. Ela tá aí? Não, né? Tá cuidando da mãezinha. Mas hoje tem a diaconisa Renilda, que está fazendo aniversário hoje. Cadê ela? Aqui, vem cá, minha irmã. Vamos finalizar o culto cantando parabéns a você nessa data querida para a senhora e para a nossa igreja. E assim estaremos dispersos nesta noite. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos, para a gente já fechar? Vamos lá no parabéns? Parabéns para você nessa data. Deus te abençoe, muita felicidade. E parabéns, parabéns para você, para cada um de vocês dessa igreja, para você que está em casa. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Estamos felizes por demais por essa festa linda de 28 anos que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela tua palavra que falou aos nossos corações. Obrigado pela vida do visitante que veio aqui e está saindo com um presentão na mão e no Espírito. Aleluia! Louvado seja o teu nome, que trouxe aos nossos corações a palavra de arrependimento e de avivamento. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor falou comigo, porque o Senhor reavivou a tua palavra em mim e na tua igreja. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que fala. Não precisa ninguém dizer nada, porque o Senhor sabe de tudo. O Senhor me surpreende. Muito obrigado, Pai, pela vida da diaconisa Renilda, celebrando aniversário hoje, pela vida da irmã Isabel, que celebrou aniversário ontem, e pela tua igreja que completa 28 anos. Muito obrigado pela vida do pastor Leandro, da sua família, da igreja Batista 20, que tem sido uma bênção em nossas vidas. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua mãozinha no seu coração, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Agora finalize daquele jeito que a gente começou. Diga, foi um prazer adorar o Senhor do seu lado, meu irmão, minha irmã. Fale com quem está atrás, com quem está na frente, com quem está do lado do outro. Enquanto o louvor canta, eu e o pastor Leandro vamos lá para o fundo para te esperar. Deus te abençoe. Por favor, espere a gente chegar na porta.